Como pensar em semelhante absurdo? Estava naturalmente perdido. Semelhante ao absurdo dá um baço novo para o nosso personagem principal. Já não bastavam os recreios domésticos. As tarefas literárias a que se deu, versos de família, glosas, aprêmio e odes políticas, não duraram muito tempo, e pode ser até que lhe dobrassem o mal. De fato, um dia pareceu-lhe que essa ocupação era a coisa mais ridícula do mundo. E os aplausos ao Gonçalves Dias, por exemplo, deram-lhe ideia de um povo trivial e de mau gosto. Claro, Gonçalves Dias naquela época era o autor atual, né? Ele viveu de 1823 a 1864. Okay? Esse sentimento literário, fruto de uma... só uma coisa. Os Timbiras, uma obra bem importante, maravilhosa, ainda quero ler aqui no canal, do Gonçalves Dias, foi escrito em 1857. Trouxe uma glória enorme, né? Esse sentimento... Uma glória enorme para o autor. Esse sentimento literário, fruto de uma lesão orgânica, reagiu sobre a mesma lesão ao ponto de produzir graves crises que o tiveram algum tempo na cama. O cunhado aproveitou o momento para desterrar-lhe da casa todos os livros de certo porte. Explica-se mais ou menos um Dom Quixote ao contrário, né? O Dom Quixote, por ler um monte de romance de cavalaria, 99% tudo porcaria, acabou ficando louco, né? E aí tem um determinado momento em que dois de seus amigos vão lá e tiram todos esses livros e queimam, a não ser uns 2 ou 3 que são muito bons. Aqui tem que acontecer o contrário. Explica-se menos o desalinho com que daí a meses começou a vestir-se. Educado com hábitos de elegância, era antigo freguês de um dos principais alfaiates da corte, o Plum, não passando um só dia em que não fosse pentear-se ao bom, deve ser francês, né? Desmarrat et Gerrat. Coiffeur de la Cour, a rua de ouvidor. Coiffeur de la Cour significam cabeleireiros da corte, né? Parece que achou enfatuada, ou seja, arrogante, esta denominação de cabeleireiros do Paço e castigou-os indo pentear-se a um barbeiro ínfimo. Quanto ao motivo que o levou a trocar de traje, repito que é inteiramente obscuro e a não ver sugestão da idade é inexplicável. A despedida do cozinheiro é outro enigma. Nicolau, por insinuação do cunhado, que o queria distrair, dava 2 jantares por semana. E os convivas eram unânimes em achar que o cozinheiro dele primava sobre todos na capital. Em teoria, isso seria um elogio ao próprio Nicolau, concorda? Você que está contratando o cara, a festa é tua. Então, em um momento em que a doença dele não estava tão grave, poxa, isso fazia bem, né? Você tem o melhor cozinheiro da corte. Realmente os pratos eram bons, alguns ótimos, mas o elogio era um tanto enfático, excessivo, para o fim justamente de ser agradável ao Nicolau. E assim aconteceu algum tempo. Como entender, porém, que um domingo, acabado o jantar, que fora magnífico, despedisse ele um varão tão insigne, causa indireta de alguns dos seus mais deleitosos momentos na terra? Bom, eu acho que vocês já têm a explicação, né? Mistério impenetrável. Era um ladrão, foi a resposta que ele deu ao cunhado. Nem os esforços deste, nem os da irmã e dos amigos, nem os bens, nada melhorou o nosso triste Nicolau. A secreção do baço tornou-se perene e o verme reproduziu-se aos milhões. Teoria que não sei se é verdadeira, mas enfim, era a do cunhado. Os últimos anos foram crudelíssimos. Quase se pode jurar que ele viveu então continuamente verde, irritado, olhos vesgos, padecendo consigo
ainda muito mais do que fazia padecer aos outros. A menor ou maior causa triturava-lhe os nervos. Um bom discurso, um artista hábil, uma sege, uma gravata, um soneto, um dito, um sonho interessante, tudo dava de si uma crise. Quis ele deixar-se morrer? Assim se poderia supor ao ver a impassibilidade com que rejeitou os remédios dos principais médicos da corte. E é claro, a gente está meio que entendendo o que está acontecendo, né? Ele quer de algum jeito castigar os grandes, né? Então, nós temos aqui a birra suprema, né? O que você faz? Está lá um médico super respeitado e o médico vai te prescrever um remédio. Se você toma esse remédio e Deus o livre, você sara, olha o tanto de glória que esse médico vai receber.